Quem é o ator, assim, que você acha que você mais dublou em todas? Você tem isso na tua cabeça? De horas dubladas, sem dúvida, foi o Jared Padalecki do Sobrenatural, né? Porque a série durou 15 anos e eu ainda faço uma série com ele atual chamada Walker, que é um remake, né? De uma série que era com Chuck Norris, que era o Walker Texas Ranger. Mas não tem nada a ver, não. É só porque é um Texas Ranger que se chama Walker, mas a história é bem diferente. Então, em horas dubladas, sem dúvida foi ele. Mas em produções, não. Aí, sem dúvida, foi o Ryan Reynolds, que foi o ator que eu dublei em mais filmes até hoje. O ator que dublei uns 20, 22, eu acho, mais ou menos. Caramba, acho que foi isso. É o que mais... você provavelmente deve ser o primeiro, né? A primeira voz ali, deve ter poucas vezes. Eu acho que sim. E é o que eu mais gosto de dublar. Porque mesmo? Ele tem a minha idade, a gente tem exatamente a mesma idade. Eu acho que aquela questão que a gente estava falando do tom, jovialidade, eu acho que encaixa bem. Eu gosto de outros também. Gostava de fazer o Paul Walker, gosto do Bradley Cooper, do Oscar Isaac. São esses 4 aí que... Talvez eu esteja esquecendo de alguém, não me matem. Mas eu gosto de outros também. Mas é muito fácil você esquecer de alguém. Você tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Ainda mais tendo que falar dos preferidos mesmo. Né? Não, eu fala um pouco realmente do Supernatural, foi um fenômeno também, né, cara? Como as pessoas amam isso daí, né, cara? Pô, e a história de eu ter feito ele foi assim, um golpe do destino, sorte, coincidência. É mesmo? Já falei sobre isso, mas é uma história interessante para contar. Essa série chegou na antiga Van Maher, que agora é Van Mark. Quem foi dirigir foi o Luiz Manuel, saudoso Luiz Manuel também. Nossa, queridão. Um gênio, né? E os personagens principais eram ele e o outro ator, que era o Reginaldo Primo, que já dublava ele em outra série. Só que eu não dublava o Jared. Quem dublava ele era o Bruno Miguel. Dublava em outra série, Gilmore Girls, se eu não me engano. Eu dublava essa série também, mas eu fazia um outro personagem. E aí eu me lembro que o Luiz Manuel me escalou para fazer uma ponta no Sobrenatural, que ele estava dirigindo os 4 primeiros episódios de uma vez. Era até o episódio 3, A Mulher de Branco. E eu cheguei lá, fui gravar... Da ponte lá, né? Aí eu fui gravar e eles estavam tentando fazer contato com o Bruno. Só que o Bruno, acho que estava fazendo Floribela, em São Paulo. Posso estar falando alguma besteira, mas eu acho que era isso. E eu gravei a minha ponta. Eu acho que sim, na época eu lembro que ele me falou sobre isso. Por sinal, um excelente dublador. Cantor? Sim, E eu me lembro que eles estavam tentando falar com ele, eu gravei a minha ponta, fui embora. Até o Luiz Manuel até me falou sobre o que se tratava a série. Não, são 2 irmãos, a mãe deles foi morta por um demônio, o pai é caçador de entidades e tal. Aí eu, que interessante, fui embora. Quando eu cheguei em casa, o Luiz me ligou e falou, falei com ele não vai poder fazer, está em São Paulo fazendo novela, queria que você fizesse a série. Queria te convidar para fazer o outro irmão. Caramba. Mas só tem uma coisa, tem que ser amanhã. É o único dia que eu tenho para gravar os 4 episódios. Por sorte, eu não tinha nada no dia seguinte. Fui lá, gravei e olha aí. Quando tem que ser, realmente era para eu ter dublado a série, né? E foram 15 anos. 15 anos. A maior parte com o Luiz Manuel, depois ele saiu, entraram outros diretores, a gente terminou a série com o Lincoln, mas realmente agradeço muito a ele. Foi uma escola, né? Também foi uma escola. Porque é de uma naturalidade necessária que você consegue dar muito bem, né? Porque tem essa coisa, né? Quando a gente tem uma voz muito marcante, né? De vários dubladores, a gente tem a tendência de quando você ouve um filme com aquele ator, você identificar o dublador, né? Sim. E é natural que isso aconteça, né? Porque a voz é a tua voz. Você não tá fazendo um tipo aí, é uma voz que é tua, tem que ser natural. Senão, acho que você não muda muita coisa na tua voz para fazer ele, assim, né? Não. Ele é a tua voz. Ele e o Ryan Reynolds são a minha voz mesmo. São 2 que eu uso a minha voz. E assim, aí isso fica muito marcado, porque essa naturalidade, a gente passa a ver o cara com essa voz. E a voz dele no original é totalmente diferente. É totalmente Ele tem uma voz mais grave, mais pesada. É mesmo? E quando você tá ouvindo, tá dublando, isso não te incomoda, não? Vamos lá. Vamos falar sobre ele como ator.
ele foi... O tipo físico dele foi mudando. Ele é um cara gigante, ele tem 1,90 m Ele é alto, e tantos, é verdade. né? Às vezes a gente vê ele com o outro, contracenando com o outro, ele... Pois é, Olhando parece de que o cima outro é pra- baixo, mas é. não, o Mas outro não, tem ele é. 1,86 m, é porque ele é muito alto. Caramba. E no início ele era mais... tinha a voz mais leve, era mais jovem, e a gente ficava mais ou menos parecido. Depois, ele foi ficando mais fortão, ganhou muito corpo, e a voz ficou mais grave também. E aí, como eu já estava acostumado com ele, eu fui seguindo pela linha que eu fazia, entendeu? Mas eu acompanhei a mudança dele. Eu acho que eu não mudei tanto, a minha voz não mudou tanto nesses anos todos, mas eu acho que a dele mudou bastante. Ele ganhou mais peso, né? Ah, você sentiu essa mudança, né? Senti, acompanhei. E foi natural, porque às vezes o cara também vai tentando, vai mudando como ator e vai dando uma encorpada meio que... Ele mudou um pouco também a linha de A linha de interpretação. interpretação. Até mais na série Walker agora, que é bem diferente. A série é bem diferente. Mas que legal. Que legal, cara. Bacana poder ter essa oportunidade de acompanhar um ator durante muito tempo, né? Ver essa mudança e você ir se adaptando a isso, né? É verdade. Essa é uma dúvida mesmo minha, que eu acho que as pessoas podem ter, mas assim, como dublador, eu sempre procuro naturalmente me adequar muito ao original. E aí, eu acho que se eu fizesse uma voz muito diferente do que eu tô ouvindo, talvez eu me baratinasse. Essa minha pergunta porque eu acho que deve ser um pouco difícil. Mas é um pouco isso sim, né? Você- Você vê que você está gravando e a sua voz é muito diferente. Mas quando a gente falar do Chips, eu vou até te falar um caso parecido com esse também. Relacionado a um dos atores da série.